Bom, vamos lá, né? Uma pequena introdução seria de que, só para a gente fazer uma ligação, né? O Brasil é um país que sempre tratou de direito digital, independentemente da regulamentação ou não, né? E a sua pergunta refere-se ao Marco Civil da Internet, que é a primeira legislação criada na tentativa de regulamentar o uso da internet, né? E essa legislação ela foi a primeira, assim, no mundo ocidental a ser desenvolvida. E depois, em 2018, tivemos a apresentação da LGPD, que veio a ter vigência só no dia 17, em agosto de 2020 e as sanções de 2021. Então, o Brasil, diante do uso das câmeras corporais, nós temos que olhar dois documentos. O primeiro é a própria Constituição, que sempre esteve presente, mesmo quando mesmo quando não havia, né, nenhum tipo de legislação, a Constituição ela era utilizada. Em especial para tratar de dois direitos, basicamente, a liberdade de expressão e versus a privacidade. Né? Essa era a onda máxima. Quando a gente fala de câmera corporal, segurança pública, a gente está falando de uma finalidade específica para garantir que o serviço público de segurança seja mais efetivo. E quando a gente fala que esse produto, que esse serviço tem que ser mais efetivo, eu estou dizendo que ele tem que ter menos mortes. É exatamente isso que eu estou dizendo. Ele tem que ter menos número de mortes das pessoas que são abordadas, dos criminosos, acusados e propriamente dos próprios policiais. Então, a regulamentação dessas câmeras, ela é principiológica quando se olha na Constituição. Fala-se de privacidade, fala-se de proteção de dados, mas também fala de segurança pública, que é um direito muito mais amplo do que propriamente a privacidade de alguém. E o Marco Civil, ele traz, no artigo 7º, uma série de direitos e garantias dos usuários da internet. De maneira um pouco colateralizada, ou seja, não tão diretamente, porque ele não trata diretamente da câmera corporal, você pode trazer essa questão dos direitos dos usuários e garantias que os usuários têm. Né? O que é? Bom, uma câmera policial no corpo do policial, tecnicamente, ela filma tudo, ou o policial tem a chance de desligar a câmera e ligar quando ele quiser. Só aqui, que é um aspecto da funcionalidade, já vai afetar diretamente o direito do usuário. Porque se o policial ele usa uma câmera que está ligada a todo momento, ele não tem essa chance de desligar, então ele não tem nenhuma operação discricionária sobre a câmera. E é essa câmera que nós temos aqui em São Paulo. Ou seja, ela tem dois módulos. Módulo número 1, eu ligo e desligo, como policial. Número 2, ligado ou desligado, alguém na central pode ligar a qualquer momento. Agora, você tem, como você citou na Inglaterra, os modelos de câmera que estão ligados a todo momento. E na maior parte dos Estados norte-americanos também é ligado a todo momento. Por que é ligado a todo momento? Porque hoje armazenamento é algo muito barato. Você não tem problema de armazenagem. Mas são todos policiais, tantos. Veja, se você grava o dia daquele policial e não aconteceu nenhuma ocorrência específica verificada, qual é a consequência? Depois de um certo tempo, apagamento e sobrestamento daquele elemento para poder trazer outras gravações e assim sucessivamente, né? E mais, com uma inteligência artificial hoje, essas imagens poderiam ser analisadas também por inteligência artificial para saber se aconteceu, se não aconteceu, como é que funciona ou não. Uhum. Então, dentro, né, desse escopo, eu não acho que a Constituição e o Marco Civil consigam, com uma grande segurança, trazer dispositivos que garantam com clareza como é que elas devem ser tratadas ou como elas não devem ser tratadas. É uma questão muito cara para o nosso atual governador, o Tarcísio, porque ele está buscando, né, politicamente os votos de um grupo de pessoas mais conservadoras, né? Mas eu quero lembrar a você, Rebeca, e aos demais, que o que a gente está falando aqui em relação ao uso de câmera é algo que já foi testado aqui. Você bem colocou, começou com algumas câmeras, aumentou, e qual foi o resultado quando foram 2020. testados? O resultado foi uma queda vertiginosa de mortes, tanto de acusados, criminosos, quanto de policiais. Então, quando eu olho a Constituição, olho o Marco Civil, vejo a condição do Brasil no Atlas da violência, o nosso país é o que mais mata, mais do que guerra aberta, eu falo que a câmera corporal, talvez, por esses números, que é mais do que uma lei, por um número de mortes de jovens, a câmera teria que estar ligada a todo momento. O que se alega é que não tem espaço, questões técnicas. Então, não são questões técnicas apenas. Né? Então, a gente poderia trabalhar com a Constituição com o direito à privacidade, né? O cumprimento da ordem do próprio policial e a execução do que ele tem que realizar ou não. Agora, será que na realidade brasileira
esse policial, ele deve agir sempre conforme a lei? Ou alguns falam assim, você não sabe nada, Rebeca e Canavese. Aqui é guerra mesmo. Olha o número de guerra que tem aí. Vocês vão falar o quê? Que eu não posso fazer isso? Que eu não posso abusar? Sim, pelo direito você não pode abusar. Mas também eu considero que existe uma situação de guerra não declarada, o que dificulta muito, né? Porque policial não é soldado. Soldado é treinado para matar. Policial não. Então, quando o policial começa a matar e virar matador, me causa bastante preocupação, porque não é essa a função do Estado. E a Câmara tem reduzido isso significativamente, né? Então, eu não acho que é um assunto legal, simplesmente. É um assunto social. Cadê o número? Tá aqui. Então, está comprovado que houve redução. Se houve redução, por que pararam? Correto. É essa pergunta que eu também devolvo, né? É uma questão difícil essa.